Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy e esse vídeo é uma resenha do livro O Destravar da Inteligência Emocional, do Pablo Marçal. Esse livro, especificamente esse livro, ele veio assim no momento exato que eu precisava desse conteúdo. Eu tenho um processo de gestão do autoconhecimento que se chama Matrioska. Eu trabalho com gestão empresarial, porém eu tenho alguns processos em nível pessoal de gestão. E muitas vezes quando eu crio processos, eu batizo o método, né? Então, eu crio ferramentas e essas ferramentas elas são testadas. Então, eu sou sempre a primeira a executar e depois eu comercializo isso. E essa ferramenta, ela está sendo utilizada. Eu estou passando pelo processo da vivência dela. Então, ela não é comercializada ainda. Mas o método dela chama Matrioska por conta até da boneca russa. Não sei se você já viu aquela boneca russa que a gente vai tirando as camadas. Eu já cheguei a mostrar em alguma live. Mas enfim, uma hora eu repito só sobre isso, que eu vou fazer uma semana também de autoconhecimento e aí a gente vai falar sobre esse assunto. De qualquer maneira, eu estou vivendo esse processo e eu estou na segunda camada. E a segunda camada é realmente trabalhar, praticar o autoconhecimento, mas de uma forma mais organizada. E nessa segunda camada, o que estava pendente é a questão das emoções. Então, a inteligência emocional é o tipo de habilidade que a gente começa a desenvolver e isso vai levar por muito tempo. Mas primeiro, você tem que ter uma ideia do que envolve esse assunto. E aí eu comecei. Eu comecei e parei. Por quê? Porque eu não tenho, vamos dizer assim, eu não tenho bagagem sobre esse assunto. Sabe o que é ser leiga num assunto? Então, esse assunto, por exemplo, não é da minha ossada. Apesar de eu precisar dessa informação, até por conta de destravar isso na minha vida, porém eu precisava me envolver mais com esse assunto. E aí é o seguinte, quando a gente não tem informação sobre algo, a gente deve dar uns primeiros passos sobre isso, né? E o que é dar um passo sobre isso? Deixa eu só tirar aqui esse. Não sei porque ele não saiu automaticamente. Mas enfim, agora foi. Mas é você em busca da informação. E aí eu fiquei mentalizando. Quem é o meu quem deste meu como? Porque a pergunta é como que eu vou mergulhar nesse assunto? E é a seguinte, enquanto você está vendo esse livro, nesse exato momento a gente está em outubro de 2021. E eu ainda estou participando de um programa do Pablo Marçal que se chama CDR, que é a ciência da riqueza. E dentro da ciência da riqueza, existem algumas tarefas que uma delas é a gente se conectar com pessoas. Um dia, exatamente um dia antes que eu falei, não, eu vou precisar mergulhar nesse assunto, eu praticando network, eu conheci a Grazi. Eu não vou lembrar agora o sobrenome dela, a Grazi me desculpa, mas ela é terapeuta. E ela focava exatamente nessa questão emocional. E tanto que eu falei para ela, eu achei incrível a sincronicidade. E aí eu adquiri um processo de terapia com ela porque eu sabia que eu não tinha pé e eu precisava mergulhar nesse assunto. Só que, mesmo passando por terapia, a gente também tem que fazer os nossos movimentos. E aí eu resolvi, falei assim, não, eu já estava na pegada de ler livros, né? Eu já tinha lido o Código do Milhão dele. E aí eu queria engatar de ler um livro por semana. E aí eu resolvi abrir o grupo de leitura, o Clube do Livro X. Como eu tinha lido os Códigos dos Milhões, eu acho que foi esse o título, um livro antes, então fiquei com o X na cabeça. E aí eu já convidei algumas pessoas para participar do clube. Inclusive o clube ele é aberto, tá? Ele é aberto para participar via Zoom, porém a gente tem um grupo que é feito tipo uma triagem, porque realmente é só mais para quem quer participar desse projeto. Está acontecendo a princípio todos os domingos às 19 horas, então deve ter algum vídeo aqui no meu canal falando sobre isso e lá tem um link para o Zoom, tá? Feito isso, o primeiro livro que eu escolhi para ler
continuando os livros de leitura do Pablo Marçal, foi o Destravar da Inteligência Emocional. Por quê? Eu já despertei no meu processo, contratei um processo de terapia, e aí eu falei, não, vou começar a ler esse livro, porque aí eu já, pelo menos, fecho o cerco para poder entender mais sobre esse assunto. É como descer, como que eu posso dizer? Como descer no limbo, no seu limbo pessoal. Então eu coloquei os tópicos aqui do livro e é assim, cada pessoa precisa passar pela sua experiência, né? Eu estou passando pela minha porque eu estou buscando meu desenvolvimento pessoal, meu autoconhecimento. Então eu indico essa leitura para todo mundo, tá? Porém, é interessante você saber se é também o momento de você ler. Depois teve uma palestra dele online que eu vi no canal que alguém perguntou, por exemplo, de todos os livros dele do momento, qual que ele indicava, por onde ele indicava começar a leitura e ele indicou esse livro. Então assim, eu falei, nossa, tá perfeita essa sincronicidade, tanto a observação quanto encontrar as pessoas, encontrar o conteúdo. Então vou passar aqui pelos tópicos de uma forma rápida e macro, tá? Sobre o que o livro fala. Na primeira aula, no primeiro encontro do Clube do Livro X, a gente lê sempre o primeiro capítulo juntos, né? No caso eu li em PDF, mas é um livro que sim, vale a pena você ter ele impresso, justamente para consultar. Tem uns códigos muito interessantes, umas informações que valem ouro, tá? E aí a gente leu sobre autoconfiança. E quando eu li sobre a autoconfiança ela é uma deep skill. O que é uma deep skill? É uma habilidade profunda. Então existe a hard skill, a soft skill e as deep skill. As deep skill é semelhante ao processo de autoconhecimento, é de dentro para fora. Então essa autoconfiança, existe um processo para você desenvolvê-la. E isso que eu achei muito interessante. Se eu posso te passar uma informação para você visualizar, é como se fosse Jesus atravessando o deserto. Você precisa de autoconfiança para concluir os projetos que você começa. Então, a autoconfiança, ela é uma habilidade, ela é um resgate para que você comece, mas que você leve ao final. Então, sim, a autoconfiança é um dos primeiros elementos da inteligência emocional. E aí, depois, no segundo capítulo, ele fala sobre os benefícios do caos. Por quê? A vida não é linear. Vira e mexe a gente vai ter ciclos, né? Altos e baixos. Então é outono, é o verão, depois vem o outono, primavera e inverno, né? Não necessariamente nessa ordem, mas são ciclos, não é nada linear. Então você tem que aprender a entender e surfar no caos. Eu lembro que antes da pandemia eu cheguei a fazer um vídeo sobre caos para os clientes. Eu tenho um sistema de gestão em marketing, né? Gestão empresarial e marketing. E nos negócios, eu sempre considero o ano um processo cíclico. Então, por exemplo, se eu estou em 2021, esse é o ciclo. Em 2022 começa outro ciclo. Dentro desse ciclo, muitas coisas vão acontecer. E o empreendedor, ele nem sempre vai estar com a energia no ápice. Então, ele precisa entender e respeitar, inclusive, os downs, né? E esse CCC ele fala sobre você capturar, converter, canalizar a energia das coisas que você está envolvido. E isso é um processo que exige realmente certa habilidade. Então, esse Destravar da Inteligência Emocional, o livro especificamente, ele serve para você despertar. Tem coisas que você já consegue praticar, mas principalmente desenvolver no tempo. Então, eu sugiro que é um assunto, vamos colocar assim, de necessidade humana, né? Você se conhecer, você trabalhar suas emoções, você identificar que nível, qual o momento dos seus sentimentos, dar nome para os sentimentos, isso é muito importante. E automaticamente isso te leva ao domínio próprio, porque você começa a se observar. A partir do momento que você se conhece, né? O autoconhecimento ele é um caminho para dentro. Você começa, inclusive, a ser mais empático. Porque o que é empatia, né? É uma palavra que às vezes as pessoas utilizam como modismo, mas você tem que ter a profundidade e a intimidade com a palavra para que você se torne a palavra, né? Então a empatia não é só uma palavra, é uma vivência. Então, inclusive, aí cada capítulo você vai entendendo, inclusive, a ligação entre um e o outro. Frustrações, por exemplo. A gente sempre vai se frustrar se a gente não se dominar. Então, se prepare para ser frustrado, se prepare para ser decepcionado, se prepare para o seu caos, né? Gerenciando a própria vida. E essa gestão, eu li o livro Antimedo.
E no Antimedo, principalmente, ele fala sobre a questão dos 10% lá da gestão, principalmente do tempo, o princípio da ordem, né? Que quem não tem ordem em qualquer aspecto da vida, provavelmente está perdendo 10% da própria vida. E isso corresponde nos seus resultados, isso reflete nos seus resultados. Então, esse gerenciamento da vida é uma outra habilidade. E a habilidade da gestão do tempo ela é essencial, não só para você conduzir qualquer projeto, mas para você gerenciar a própria vida. Eu presto serviço, principalmente eu tenho uma consultoria express, que em 2 horas a gente meio que resolve. Ele te dá as ferramentas exatas para você sair e praticar a gestão das suas atividades no tempo. A gestão da rotina é uma outra coisa. Porém, nessa sessão de 2 horas, eu passo, por exemplo, uma ferramenta para o cliente, onde a gente olha para a rotina dele e otimiza essa rotina. Isso é gerenciar a própria vida. Então, às vezes, as pessoas querem lidar com algumas demandas ou querem executar algumas demandas, mas elas não mexem na base. Elas não mexem na habilidade. Então, não vai ter espaço para você ler um livro, não vai ter espaço para você gravar um vídeo, porque você não está otimizando. Você não está trazendo para a sua vida o melhor que você quer viver. E isso vai impactar, a vida vai te cobrar, você vai se cobrar em algum momento. Então, a hora de ser inteligente, inclusive, é no caos. A questão é, a inteligência ela vem de escolhas, né? Você saber discernir entre uma coisa e outra. Por isso que esse gerenciamento da vida é essencial. Aqui ele fala sobre o ritmo hipnótico, eu não conhecia esse termo, que tudo aquilo que a gente faz repetidamente a gente se torna. Isso é um padrão do hábito. O hábito ele é estruturado em alguns pilares, como ambiente, pessoas e informações, e o quarto pilar é a repetição. Então, quanto mais você repete aquilo, mesmo que em nível inconsciente, o seu processo cognitivo vai criar caminhos e conexão perante aquilo. Por isso que gerenciar a vida contribui, inclusive, por esse ritmo. Porque depois que ele grava, é uma luta constante desgravar. Então, se você não cria uma rotina otimizada, o que vai acontecer com você? Você vai ter uma vida desorganizada. Então, assim, a busca, não pelo equilíbrio, mas a busca pela realização daquilo que você quer para sua vida, requer que você, primeiro, foque nas suas habilidades. Segundo, se conheça. E é por isso que eu tenho um processo de gestão do autoconhecimento. Porque até essa palavra ela é balela para muita gente. Como a empatia. Empatia não é só uma palavra, você tem que viver a empatia para saber o que é empatia, né? E aí entra a questão do interpretar. Interpretar o mundo, né? Depende do mundo que está dentro de você. Aí tem a questão dos julgamentos, o quanto as pessoas, principalmente quando você começa a olhar para o mundo, dependendo dos paradigmas que estão dentro de você, é como você está julgando as pessoas. A questão é, se você está cuidando da vida do outro, adivinha de qual vida você não está cuidando. E assim, o julgamento, quando a gente menos espera, se esse mal, né, estiver instalado em você, vira e mexe você está pegando e falando de alguém. Então, ou você... Se você não estiver falando de alguém, você pode estar falando de coisas, mas o objetivo é você falar de ideias, de você falar de propósito. Às vezes a gente passa, né, por ET para algumas pessoas quando a gente começa a falar sobre a palavra, quando a gente começa a falar sobre sonhos. Então as pessoas estão num nível tão raso de objetivos, né, que acabam esquecendo da maravilha que é viver. Eu vou ter que dar pausa, porque a danadinha tá latindo. Pronto, chamei ela aqui. Kamikaze. Kamikaze é um processo de autossabotagem. Os kamikazes, eles eram aqueles pilotos de avião que carregavam explosivos, principalmente. E tipo assim, se você não conseguia fazer o que precisava ser feito com os armamentos que você tinha, você se suicidava, né, com o avião. Então, o kamikaze é o termo que ele utilizou para dizer assim, olha, a autossabotagem é uma forma de suicídio, né? Principalmente quando a gente... Suicídio dos seus sonhos, homicídio, né, dos seus sonhos, homicídio dos seus destinos. Então, ser kamikaze na própria vida é complicado. Aqui fala da bendita da liberdade. O que é a liberdade senão a eliminação dos medos, né? Então, quando você sabe quem você é e principalmente aquilo que te prende,
Aqui é um processo praticamente aí de libertação, porque você vai identificando e simplesmente vai falar o seguinte: ou você segue com a bagagem, ou você solta essa bagagem. Não tem mais o que fazer. Então, a questão aqui do mapa do mundo, né? Você ter novas experiências, novas perspectivas. E isso eu sempre amei, porém pouco pratiquei. Então, é algo que está no meu radar. Níveis de ressentimento, então ele dá aqui também algumas alertas, né, para você também poder se identificar, porque são tantas informações e tantos conceitos que quanto mais simples você trata o assunto, melhor. E depois você vai se aprofundando. O ódio e as suas faces, né? O ódio ele é um sentimento tóxico e que ele tem aí algumas vertentes, algumas situações bem complexas. Aqui, inclusive, se eu não me engano, nesse ponto, ele fala de um relato do pai dele, né? Os pais dele, que ambos se traíam, mas o homem, né? Ainda mais a questão de tipo, nossa, eu fui traído, ele chegou armado na casa dele e ele foi com a intenção de matar a mãe dele, a mãe do Pablo Marçal. E ele fala que quando essa ação aconteceu, ele era pequeno e ele pediu colo pro pai e o pai, ao vê-lo, né, acabou desistindo. Então, assim, tem alguns relatos, principalmente relatos de violência aí que ele fala no livro, de histórias que aconteceram aí, porque teve o roubo, teve o sequestro, inclusive tá aqui, sequestro emocional de muitas pessoas, né? Porque na hora você tá tão cheio de ódio e rancor que você não administra mais. Então, essa questão dos personagens também que a gente carrega, né? Por a gente não trabalhar, inclusive, as toxicidades que estão instaladas dentro da gente. QI seria coeficiente intelectual, coeficiente emocional e coeficiente espiritual, que é esse de spirit, né? Então, são inteligências. Esse aqui são as 3 esferas, né? Quando você domina o corpo, a alma e o espírito. No sentido de não dominar, mas conhecer para se tornar um com ele. Eu estou num processo para se conhecer. Ainda falta bastante ainda, confesso, tá? Ressignificação, simplesmente olhar para suas feridas, né? E começar a ressignificar aquilo que dói, né? Essa é uma situação que é o seguinte, eu vou dizer graças a Deus, graças ao momento, né, consegui investir aí num processo de terapia que está me ajudando, inclusive, a olhar para algumas feridas para que eu possa me ressignificar. Então, é importante ter o auxílio de um profissional, principalmente dependendo do tamanho das suas feridas, né? Mas eu sugiro você ler o livro, até porque aqui tem bastante orientações interessantes para você se identificar. Porém, se as suas feridas forem muito grandes, busque a ajuda de um profissional. Agora, se você não tiver verbo, alguma coisa do tipo, cria um momento com Deus, sabe? Pede para Deus ajudar você a ressignificar essas dores, essas mágoas, porque é a sua vida, né? Você só se vive uma vez e assim, toda a vida teve uma história, tudo tem uma história, qualquer coisa que a gente olha tem uma história, e nós somos resultados de todo o nosso passado. Dependendo para onde você quer ir no futuro, você precisa ressignificar. E esse ressignificar significa ir lá e tentar curar, né, aquela dor. Então a melhor forma é você encarar muitas vezes de frente, e sim, você tem que conversar com Deus e falar assim, olha, eu me sinto roubado pela vida, né? Só que a partir do momento que Deus te perdoa, você vai sentir a necessidade de perdoar. E é aí que é o processo de ressignificação. Não é simples e fácil. Aqui são palavras, mas você tem que viver isso. Por isso que o autoconhecimento, no meu ponto de vista, precisa de mais gestão. Mais gestão, orquestração. Porque senão fica só palavras bonitas, mas você não vive isso. Então é como se você descesse no seu limbo em vida para poder renascer das suas próprias cinzas, né? E aqui, enfim, ele fala do sequestro emocional, fala a questão de treinamento, né? Porque a questão do aprendizado faz parte desse processo de educação emocional, do autoconhecimento. É importantíssimo entender como que a gente aprende. Eu até fiz uma live outro dia no meu canal lá no Instagram explicando como que a gente aprende, qual que é o processo cognitivo aí, né? Tem gente que é estranha a si mesmo. Quando você entende e se conhece um pouco mais, você
aproveita já o caminho que é natural. Você não fica brigando contra a própria natureza, né? A questão da união e da unidade, né? Aqui eu achei legal um exemplo, por exemplo, um saco de laranja. O saco de laranja, você tem várias laranjas, eles estão em união. Só que se esse saco rompe, cada laranja pega o seu rumo. A unidade significa o suco de laranja. Então, várias laranjas estão ali no suco. E eu digo que isso aqui me chamou a atenção porque eu vejo muito união, mas eu acredito que eu nunca presenciei uma unidade. E em relação a se tornar uno, né, com o Criador, com Deus, a unidade é você se tornar um só. E essa unidade está dentro de você. Então, o processo de autoconhecimento vai criar esse caminho. E eu posso dizer, hoje, atualmente, nesse exato momento, hoje é dia 26 de outubro de 2021, eu nunca me senti tão próxima dessa unidade. Porque talvez o amadurecimento, a idade, eu não sei. Mas é a mente que parece estar muito mais aberta para entender a palavra, mas principalmente para viver a palavra, para não ter mais incongruência. E assim, se isso está soando muito bonito para você, não se iluda, porque a prática disso realmente é desafiante. Então, às vezes a gente tem boas palavras na ponta da língua, mas viver isso é desafiante. Então, por conta até das coisas que a gente tem que soltar. Parece que a gente está viciado no erro, né? No erro não, no pecado, vamos colocar dessa forma. Então, ressignificar é realmente o renascimento. E renascimento é através do autoconhecimento. Aí ele fala sobre valores e princípios, né? Que aqui é onde começam meio que as regrinhas do jogo, né? A questão do wow é você não parar de se surpreender com a vida, né? De você olhar para a vida realmente. Cada dia é dia, cada dia é uma vida, né? O X da questão, aqui, para falar a verdade, não me lembro muito deste ponto. Sabe o que aconteceu enquanto eu li esse livro? Eu demorei 2 semanas para finalizá-lo. A proposta era terminar em uma. Mas com o processo de terapia, eu fiquei 1 semana desligada. Eu não sei se realmente foi por conta de mexer com alguns assuntos. Eu me desconectei do meu tempo, me desconectei. E aí eu acabei não levando algumas coisas porque eu estava bem intra. Eu estava assim num momento de deixa eu ficar comigo. Então acabou atrasando um pouco aqui a questão do tempo proposto para a leitura. Mas o que eu sugiro para você? Esse é um livro que com certeza eu vou investir ele no físico. E o seguinte, é o tipo de leitura para você consultar. Então é um tipo de livro que sim, eu vou ter que ler novamente. Então hoje eu estou passando um contexto macro, mas eu vou ter que ler novamente para poder começar a criar aí essa aderência, né? O yes significa você aprender a falar mais sim para a vida, né? E também aprender a falar não. Quando você fala não para o outro, principalmente aquilo que você não está afim, que você não quer, você está dizendo sim para você. Então esse sim não quer dizer apenas falar sim para o outro, mas sim falar muito mais sim para você. Senão, sabe como o povo é abusado, né? Sempre tem alguém que quer, né, ultrapassar barreiras que você não está afim. Então, não para ele, não para você, sim para você. Não para ela, sim para você. Os unidos significam os ruídos que nós fazemos. Então, assim, a questão de ficar fofocando das pessoas ou falando de coisas que não agregam, né? Às vezes o silêncio é o melhor caminho do que ficar fazendo barulho desnecessário. Então, eu, por exemplo, já faz uns 5 anos que eu não tenho TV. Quando alguém vem aqui no eu trabalho em home office, né, atualmente. Então, quando alguém vem aqui no meu escritório, é natural, você não tem televisão? Me sinto uma ET, mas daí eu falo, por que eu preciso de TV, né? Então, eu acho incrível como as pessoas estranham você não ter algo que todo mundo tem. E principalmente algo popular como a TV, né? Quando vejo que eu não tenho fogão, então, nossa, como assim você não tem fogão? E na verdade é só a troca de princípios, né? Tipo, eu não tenho fogão a gás, mas eu tenho panela elétrica. É a indução do calor do mesmo jeito, só mudou a forma, né? Em vez de ser gás, é energia. Do mesmo jeito que tem chuveiro a gás, existe chuveiro elétrico, né?
Então eu acho engraçado. Em relação à TV, realmente nada que passa me interessa. Hoje eu escolho o que eu quero assistir. Se eu quero assistir um filme, eu vou atrás do filme. Se eu quiser assistir uma série, eu assisto a série. Notícia, notícia ruim chega, né? Você não precisa buscar, as pessoas vêm e trazem. Então eu prefiro ler, eu prefiro estudar, eu prefiro buscar. Ah, mas você não faz mais nada nessa vida? Eu vou aproveitar esse vídeo até para falar desse assunto, tá? Trabalhando esse assunto, você começa a ficar mais autossuficiente com a necessidade de aprovação. Eu fiz aqui, deixa eu só mudar aqui o template, porque enquanto eu estava lendo esse livro, eu fui tendo vários insights de postagem, né? Até para poder reforçar acho que eu tenho que tirar daqui. Reforçar o conteúdo. E eu acabei criando algumas postagens aqui no meu Instagram com base no que eu estava lendo, justamente para que seja uma forma de eu acessar rápido, tá? Então aí eu peguei algumas frases de efeito e uma das coisas que eu gostei muito do livro foi ele ter dado, por exemplo, o sentimento raiva. Os sentimentos negativos são como uma semente. E essa semente, se ela for germinada, ela gera alguns frutos. Então, por exemplo, decepção, ciúmes, agressividade, revolta, hostilidade é uma semente da raiva, né? São os frutos da raiva. Mas qual que é a raiz? Não pertencimento e rejeição. E aí, se você observar, quando você olha desse jeito, a necessidade de aprovação. Então, nenhum me sinto rejeitado, no outro tem necessidade de aprovação. Com a tristeza, por exemplo, abandono. Basicamente, isso está interligado ao ninho, né? Então, onde que eu me senti rejeitado? Em casa? De quem que eu estou precisando da necessidade de aprovação? Dos líderes da sua vida. Então, você começa a perceber que, conforme você vai caminhando, você provavelmente está sempre em busca da necessidade de aprovação de alguém. Quando isso começa a cair por terra, a opinião alheia não interessa mais. E aí, inclusive, a autoimagem melhora. Algumas questões, né? Até coloquei aqui alguns outros, aproveitei e coloquei os bloqueios da riqueza. Então, assim, a questão de escassez, ok, está num nível um pouco mais baixo, mas dá para ir resolvendo. Autoimagem, vitimismo acaba. Essa questão de estabilidade é um ponto que tem que enfrentar ainda, porque parece estar mais lá embaixo. Necessidade de aprovação, a procrastinação, entre outros. Então, esses posts aqui, eles foram criados conforme eu fui lendo, né? Justamente para eles serem suporte aí quando eu precisar, para não abandonar aí a questão do conhecimento. Fora que eu tenho que mostrar aqui no meu sistema de gestão, porque eu trabalho com tecnologia e eu tenho um software de gestão e marketing. Deixa eu entrar aqui no meu especificamente, que eu fiz daí a gestão deste conhecimento. Aqui eu tenho um processo que chama Skills, né? Então, por exemplo, se eu leio um livro, tá aqui, ó, o Destravar da Inteligência Emocional. Eu terminei de ler ele, ó, vou dar baixo aqui junto com você para você. Aqui eu vou colocar todos os aprendizados que eu tive, tá? Então, não vou fazer isso agora, sim, mas eu vou colocar que ele foi realizado, porque eu faço várias anotações no papel e depois eu vou passar para cá. Sabe como eu estou gravando o vídeo? Adivinha? Aqui vai o link do vídeo, então vai ficar mais fácil. Então, peraí, eu terminei ele. Destravar da Inteligência Emocional. Sueli, mas por que você faz essa gestão? Porque eu trabalho com educação e assim, o nosso maior ativo é o nosso conhecimento. E a gente obtém conhecimento de livros, de treinamentos, de palestras, né? Então, teve algumas palestras aqui que eu vi dele, por exemplo, até do próprio Pablo. E por que eu estou falando do Pablo? E aí você vai falar, nossa, você fala do Pablo? Não, é porque eu estou dentro de um programa, então eu estou aproveitando a vibe, né? É a vibe do momento, é a onda do momento. Então, como eu estou envolvida com esse assunto por um período de tempo, não tem por que eu trazer outros assuntos, senão os assuntos que têm a ver com esse contexto. Isso é otimizar o aprendizado. Então, depois que passar, acabou, né? Aí você vai para outros níveis. Então, tá aqui lançado. Então é isso. Indico, super indico esse livro, sim, tá? É um livro necessário para todos os empreendedores, todos os profissionais liberais, sim, autônomos, tá? Então, fica aí a dica desse livro para você
começar a entender o que é inteligência emocional e começar a praticar. Putz, Suelen, eu preciso aí de um processo, senão vou me perder. Fala com a gente, fala comigo. Aqui tem, na descrição do vídeo, tem aí meu contato. É só falar que a gente conversa sobre como a gente vai conduzir seu processo, tá bom? Beijinho e até a próxima.